Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, e eu gostaria de agradecer aqui mais um podcast que a gente está começando, né, Fer? O nosso 10º podcast, e para falar sobre um assunto que é especial, assim como todos os outros, mas esse assunto aqui, ele é um pouco mais profundo, e eu acho que a gente deixou para falar nesse momento, até porque já tivemos aí outros papos que puderam construir a preparação para a gente entrar nesse assunto que talvez seja um pouco mais profundo e que impacta diretamente as nossas relações com o mundo e principalmente aí nos nossos relacionamentos. Então, Fer, fala pra gente aí sobre o que a gente vai falar hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Como a Lu falou, é um assunto que é pano de fundo para muita coisa que a gente vê nos atendimentos, né, Lu? Nós vamos falar sobre crenças hoje, né? Sobre o quanto as crenças acabam nos impactando aí. E nós temos uma convidada bem especial que é uma amiga, grande amiga da Luana há muito tempo. Eu estou conhecendo ela agora, mas já acompanho também um pouco do trabalho dela. A gente queria que você se apresentasse, Maiara, falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, e aí a gente pode começar aí, então, desse assunto que eu acredito que você também percebe isso diariamente, né? Se depara com isso diariamente. Ah, com certeza. Para quem atende em clínica, eu acho que não tem como passar ileso por crenças, né? E também questões pessoais, acho que cabe a gente refletir sempre sobre isso. Então, meu nome é Maiara, eu sou de Toledo, sou psicóloga clínica hoje, inclusive fazem 10 anos que eu colei grau, então, né, tô Olha, comemorando parabéns! de um jeito bacana aqui com vocês, discutindo sobre psicologia, né, que é uma das minhas paixões. Atendo Uhum. presencialmente aqui em Toledo, tem uma clínica, mas também é na modalidade online, né? Pelo Brasil todo, pessoas fora do Brasil também. Quero agradecer muito vocês pelo convite. Esse também é meu primeiro podcast, então estou bem feliz, estou bem empolgada em participar, ainda mais com esse assunto, né? Que eu acho que tem muito material, muita coisa para a gente discutir, muito exemplo, muito conteúdo, porque a gente vê isso diariamente na clínica, né? Tanto relacionado a questões pessoais, como principalmente de relacionamento. Porque uma das principais coisas que a gente tem discutido em clínica com os pacientes são relacionamentos. Eu acho que, né, é uma das principais questões que as pessoas trazem para a gente. Então, eu acho que é Uhum. um tema bem legal. E parabenizar vocês por esse projeto, né? Dizer que o podcast está muito legal, tem muito assunto bom, muita gente bacana que vocês convidaram, então só continuem, né? E me convidem mais vezes. Ah, sem dúvida. Gente, olha, eu vou contar um pouquinho aqui, né? A Mayara é minha amiga de infância, a gente estudou junto na escola, fez faculdade juntas, a gente transferiu de cidade a faculdade, teve aí um longo histórico, na nossa vida. Exatamente. E nós estudávamos juntas, e aí cada uma seguiu por uma linha, e no meio desse caminho a gente começou a estudar outras coisas que caíram, né, nas questões das terapias cognitivas, e a Maia Exatamente. também, né, se aprofundou nisso, e que tem muito a ver com essas questões das crenças, né, é um pilar das terapias cognitivas. Então, Maia, para o pessoal entender aqui, fala para a gente assim, o que você tem visto no teu dia a dia, ou antes disso, né? Vamos falar o que é crença, o que Exatamente, são acho que é crenças. bem importante a gente delimitar antes, né, o que isso significa. Então, eu acho que a gente explicar para as pessoas o que é ajuda bastante elas a entender e se comportar de uma forma legal. Então, Lu, a gente pode pensar em crenças como verdades absolutas, né, que as pessoas têm sobre elas, sobre o outro e sobre o mundo. Então, consequentemente, isso impacta consideravelmente nas nossas relações. Eu costumo dizer para os meus pacientes que são como lentes, né? São as lentes que a gente vê, que a gente se coloca em direção ao mundo. Então, se a gente pensar que nem você que usa óculos, né? Se o teu óculos está sujo, ou está quebrado, ou tem alguma coisa disfuncional ali, consequentemente, isso vai impactar consideravelmente na forma como você se comporta, como você reage às situações. Então, eu acho bem bacana a gente pensar assim, ó. E claro, né, a gente está falando de crenças mais voltadas para crenças disfuncionais, né, onde há um Sim. prejuízo, onde a gente tem uma visão distorcida sobre as coisas. Então, eu gosto Uhum. bem desse esqueminha, assim, da gente pensar que crenças disfuncionais, né, que elas desembocam tanto em desvalor, como desamor e como desamparo, que acho que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nisso, Uhum. elas geram pensamentos disfuncionais, que geram Uhum. sentimentos disfuncionais,
que geram comportamentos disfuncionais. E, consequentemente, a gente tem resultados disfuncionais vindos disso, né? Então, as crenças impactam consideravelmente na forma como a gente se comporta, como a gente tem resultados, como a gente tem qualidade ou não das nossas relações. Uhum. E claro, né, como você falou, a gente está falando aqui de crenças mais Isso, disfuncionais, mas existem isso, crenças funcionais e que nos ajudam, né, a ter sucesso, a ter exatamente. boas relações. Então, mas hoje a gente vai ter um foco maior nessas crenças Isso. disfuncionais. E Fer, o que que você está vendo aí no seu dia a dia, assim, as maiores crenças que você tem visto nos casais que vêm? Então, e aí a Mayara falando dessa explicação, né? Eu acho que fica bem claro para quem é, tem algum problema em alguma área. Mas como a minha área é o relacionamento, é o casamento, o namoro, enfim, eu vejo que as crenças, elas são muito os valores, né? Que a gente tem como Uhum, certo. E aí a gente se encontra com uma outra pessoa que tem uma lente diferente da nossa, que, né, que tem alguns riscos na lente diferente dos nossos riscos, e os casais querem que o outro entenda que o seu valor é mais certo do que o do outro, né? Que foi um pouco do que a gente falou numa live ontem. Para quem nos segue, é a live do dia 7 de fevereiro, se você está escutando isso numa outra data, a gente falou sobre a questão da injustiça, né? Se sentem injustiçados porque não, mas o meu valor tá certo, né? E aí eu quero que o outro entenda a minha certeza, o que eu enxergo. E eu costumo falar para eles, falei, gente, o problema não é vocês enxergarem diferente, porque todo mundo vai enxergar diferente, né? Vai depender daquilo que você construiu ao longo da vida, né? O que você viveu ao longo da vida. E aí, Mayara, eu trabalho muito com teoria dos esquemas, que é uhum. aí, né, um diferencial da TCC, que é uma das teorias que eu sei que para vocês também faz muito sentido, né? Assim como para mim. E a gente vai entender quais são as estratégias que foram criadas para o enfrentamento dessas crenças, né? O que que Exatamente. você. E aí, dentro do casal, o que que vem para esses conflitos? Na grande maioria das vezes, vem as defesas, né? Querendo defender as suas crenças, querendo defender o que é certo para cada um. E não é que está errado, mas se a gente está convivendo com outra pessoa, a gente tem que também ter que flexibilidade, a gente tem que entender Exatamente. que o outro não enxerga errado, mas foi a forma como ele construiu a visão dele, e aí ter empatia de verdade, entender? Falou, poxa, eu sei que ele enxerga assim, que ela enxerga assim, como é que eu posso ajudar? Ao invés de querer dizer assim, nossa, está errado. O jeito que você enxerga está totalmente errado, e aí o outro fica se sentindo o tempo inteiro com o sistema de alerta ligado, querendo se defender, né, de algo que é muito profundo para nós, né? Nossas crenças, elas nos constroem, elas fazem Uhum. parte do que somos. Então, nos relacionamentos, eu me deparo todos os dias e a gente explica e eles entendem, mas mesmo assim, eles têm muita dificuldade em olhar e ceder. E eu acho que o resultado disso só pode ser conflito, né? Não, não adianta. Uma coisa que eu gosto muito eu gosto bastante de esquemas, assim, de exemplificar em esquemas para mim e para os meus pacientes. Então, uma forma de pensar isso que você falou agora, que eu acho que é bem legal, é como se a gente tivesse dois polos. Então, assim, uma pessoa do relacionamento está aqui em cima, a outra está aqui embaixo. Não no sentido de melhor ou pior, mas no sentido de distância, né? Então, eu sempre digo assim, ó, para os meus pacientes que a pessoa que está aqui embaixo, ela precisa ir para o meio e a pessoa que está aqui em cima, ela precisa também alinhar isso, né? Porque são duas pessoas diferentes, que foram criadas de jeitos diferentes, de formas diferentes. Então, se de uma certa forma a gente não buscar alinhar isso e entender um pouquinho o que é minha responsabilidade, o que é do outro de mudar, só pode gerar conflito, né? E Uhum. uma coisa também que eu vejo bastante dificuldade assim nos processos, então vocês também devem observar, como por exemplo, só uma pessoa do casal busca se desenvolver, busca ter Uhum. autoconhecimento, busca analisar as crenças, porque daí só uma pessoa vai flexibilizar e a outra acaba ficando enraizada aqui. Vocês Uhum. conseguem perceber isso no dia a dia de vocês também? Sem dúvida. Eu e a Fer estávamos falando agora, né, que a gente atende algumas pessoas em parceria e muitas vezes o casal precisa, as duas pessoas precisam fazer um tratamento individual para daí Exatamente. construir uma terapia de casal mesmo, né?
E quanta diferença dá quando só um do casal está fazendo terapia de casal e um está fazendo a terapia individual, né? O quanto isso fica, como a gente pode dizer que fica desproporcional até, não Exatamente. é, Fer? Eu acho que você Sim. vê bastante isso quando você vê as duas pessoas ali. Nossa, e a gente tem alguns exemplos, né, Lu? Depende muito também da disponibilidade da pessoa de olhar para si, de olhar para suas crenças e entender que, olha, só pelo fato de você ter construído isso não significa que você está o tempo inteiro certo, né? Nossas crenças, elas nos traem, né? As Com disfuncionais, certeza. principalmente o tempo inteiro, elas estão construindo verdades absolutas que, na realidade, ou no convívio com outras pessoas, a gente vai ter que entender que não pode ser que não dê certo, né? Pode ser que eu tenha que olhar para esses meus pensamentos, porque eu estou sentindo e tentar entender. Então, quando tem quando os dois estão num processo, a gente vê diferença. Quando um está num processo individual e no casal, eu vejo muita diferença. E quando só estamos na terapia de casal, que é ali na terapia de casal, o meu trabalho é olhar para a relação. É o que Isso. vocês podem fazer pela relação. Quem pode fazer o quê para que essa relação funcione? Como é que ela vai funcionar? E quais as crenças vocês vão ter que reavaliar, né? Se dá para eu entender que o outro tem essa dificuldade e está tudo bem para mim, eu consegui ajudá-lo. E isso está muito difícil, gente. Tá cada dia mais difícil. Eu até comento com os meus casais, falei, somos a geração com tanta informação, né? Por Isso. que que nós temos dificuldades ainda de olhar para que as coisas que nós construímos, as coisas que os nossos pais nos ajudaram a construir, pode ser que você pode mudar, né? Inclusive, você pode olhar para isso Exatamente. e falar, deixa eu ressignificar isso, porque é importante para o meu relacionamento. Tem muita gente aí, essas quase não vêm para terapia de casal, mas pelo que eu tenho lido, assim, que aí não vêm para terapia, preferem pular terminar um relacionamento do que ter que olhar para sua crença e entender que ela não está 100% te ajudando. Ela Isso. está Sabe muito por mais que que eu acho que atrapalhando. isso acontece bastante, assim? Porque as pessoas têm muito entre aspas, mania de responsabilizar o outro só, né? Uhum, Então, a gente vê muito isso, no sentido de que, eu não preciso, é o outro que tem que mudar isso, é o outro que tem que uhum, fazer diferente. Então, se a uhum. pessoa não tá em terapia de casal e não tá em um acompanhamento individual, eu acho que a tua dificuldade para ajudar esse casal aumenta consideravelmente. Porque não Sem adianta dúvida. nada ali ficar só responsabilizando o outro, mas qual que é a minha responsabilidade, né? Uma Uhum, autorresponsabilidade em melhorar e modificar isso, né? Então, uhum, eu não atendo casais, mas eu indico muito a terapia de casal e vejo a diferença se a outra pessoa está em terapia individual ou não, né? É muito nítido isso. Então, a gente precisa uhum. questionar, a gente precisa duvidar daquilo que a gente pensa. A gente não pode simplesmente vestir uma lente e achar que a gente tem que ser assim pro resto da vida. O nosso cérebro é neuroplástico, existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que faz Uhum, com que a gente mude, faz com que a gente crie novos repertórios. Então, uhum. se eu Crie estou novas percebendo conexões, né? isso, se eu estou percebendo que a forma como eu estou me relacionando não vem tendo resultados legais, eu preciso questionar isso, tanto a minha conduta como da relação, e é importante ter essa reciprocidade do parceiro ou da parceira também, né? E legal isso que você trouxe, Maia, porque até ontem acho que fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas da Fer, se eu não me engano, perguntando assim, quando eu sei que é real ou é imaginário, né? E as Uhum, crenças, elas vêm com uma rigidez tão grande que a gente acha que aquilo ali é uma realidade, uma verdade absoluta, e há uma, sim, inclusive em sim, terapia, uma dificuldade em flexibilizar, porque elas são rígidas, né? Crenças disfuncionais exatamente. são rígidas, são regras que a gente vai criando para a vida. Então, a gente precisa, de fato, olhar para isso, né? E saber que nós podemos questionar, a gente pode questionar evidência, a gente pode questionar várias questões, porque acho que vale a pena a gente dar uns exemplos aqui de crença, só para as pessoas entenderem do que a gente está Uhum, falando aqui, né, Maia? Se você uhum, quiser com falar certeza. sobre esse assunto. Eu gosto bastante de um autor chamado Albert Ellis, que ele traz que a gente tem duas crenças que mais prejudicam os relacionamentos, que envolve aquela de ser assim, amado a qualquer custo, né? A primeira, Uhum, mais relacionada para esse. Então, eu preciso ser amada. Então, a pessoa acaba fazendo tudo por aquela pessoa, deixando de viver a vida dela,
comprando tudo para a pessoa, vivendo a vida daquela, abandonando os amigos, né? Então eu acho que um exemplo Aham. bem legal e eu vejo muito isso, é essa de ser amado a qualquer custo, ou ser Uhum, valorizado a qualquer custo. Isso também aparece bastante, né? Uhum. Então, é no uhum, sentido assim, então se essa pessoa não me valoriza do jeito que eu mereço, ela não presta para mim. Né? E uhum. daí fica essas duas polaridades. Isso eu não sei se vocês percebem, mas eu concordo com Albert Ellis nesse sentido, de realmente essas são as duas crenças mais prejudiciais e umas que eu mais vejo no meu processo do dia a dia ali, né? Uhum, Com Então, certeza. relacionadas bem com essa questão do preciso ser amada e valorizada a qualquer custo. E isso impacta consideravelmente na forma como a gente se abandona e na forma, às vezes, como a gente abandona pessoas por elas não nos valorizarem, né? Então, eu acho que uhum, um exemplo bem legal, assim, nesse sentido que eu posso trazer é desses dois conjuntos, de amar a qualquer custo e me valorizar a qualquer custo. uhum, Além disso, Maia, eu também percebo nos atendimentos muito das crenças que são crenças gerais, sociais, assim, né? Então, o que que eu Isso, vejo? Homens com dificuldade de falar, porque aí o homem que fala sobre as suas emoções, ele está demonstrando fraquezas. Então, ele não entra em conflito porque não vai adiantar, né? E eu escuto muito isso, não adianta eu falar para ela porque ela não me escuta, então eu deixo de uhum. falar, né? E E vira uma aí regra, né? Que vira uma tem a ver com regra. uma crença mais enraizada, mais nuclear, mas que vira uma crença através de uma regra. Então, não adianta falar porque ela não vai me ouvir. Todo homem trai, né? Existe isso. exatamente. E várias regras que as pessoas vão criando, mas porque elas têm crenças um pouco mais profundas, né? E aí vão criando essas crenças secundárias. E que impactam, assim, extremamente no nosso comportamento, né? Porque imagine uma pessoa que acha que tem que ser amada a qualquer custo, porque ela não se sente amada, na verdade é essa, né? Então ela Uhum. acha que tem que ser amada a qualquer custo. Imagine essa pessoa. Então a pessoa hoje veio e trouxe, sei lá, rosa para ela, de lembrança. Mas como assim trouxe uma rosa? Não me trouxe um buquê? Então vai desvalorizando, né? A gente vai tendo essas distorções de pensamento que vão fazendo com que a gente vá distorcendo aí as coisas positivas, né? Isso. Acontece também, a gente vai passando um filtro negativo. A gente não, né? As pessoas que desenvolvem essas crenças, vai tendo um filtro negativo. Quantas pessoas que a gente vê que o casal tem uma linguagem de amor ou uma forma de se comunicar que tem a ver com suas crenças e o outro não valoriza, né? Uhum. E o quanto isso gera um conflito. Exatamente. E uma coisa que existe na psicologia, né, que se chama profecia autorrealizável. Então não tem nada de Uhum, místico nisso, mas é no sentido de assim, então se eu tenho essa crença, eu vou fazer de tudo para com que essa crença se comprove. Então se Uhum. for uma uhum, crença disfuncional, eu vou agir de tal forma ali, por exemplo, uma crença de desamor nesse sentido, né? Então as pessoas não me amam, né? Então eu vou agir de tal forma, eu vou me esquivar, não vou entrar em contato com aquela pessoa, eu vou desmarcar um compromisso em cima da hora, para fazer com que aquela crença se comprove. Então a gente precisa cuidar muito com esse conceito, né? Porque as nossas crenças elas fazem a gente se comportar de uma maneira para com que a gente comprove elas. E isso uhum, acaba sendo totalmente disfuncional. Aí a gente vai lá de novo e comprova aquela crença. Então, tá vendo? Realmente eu não mereço ser amada, realmente ninguém uhum, me ama. uhum, E vai virando uma bola de uhum, neve ali. Então, se a gente uhum, não para, não analisa, não olha, né? Tá, mas o que que tá acontecendo? Por que que tem esse padrão de comportamento e de relacionamento na nossa vida? Questiona, né? Entende? É, duvida das coisas, busca evidência diferente. A gente Uhum. vai repetir muitos ciclos, né? Então, Sim, temos o que cuidar tempo inteiro. bastante com isso. Dentro da teoria de Exatamente. esquema, a gente chama isso de um esquema punitivo, né? Porque você uhum, está com o teu sistema de alerta ligado, esperando, confirmando aquilo que você construiu como sua verdade, né? Então, tem alguns até casos nesse sentido, assim, a esposa que desconfia, né? Que é insegura, que tem muitos ciúmes e tem muitas regras para isso, né, Lu? E aí a pessoa fica assim, ó, viu? Eu sabia que eu não podia confiar nele. Porque ele Exatamente. sempre dá uma mancada e fica o tempo inteiro esperando
a mancada do outro para confirmar, né, a crença, para confirmar essa situação e se punir de alguma forma. Porque aí não permite, não dá tempo do outro, geralmente não dá tempo do outro conseguir provar que não é isso. Né? Porque Uhum. daí a Até porque a verdade pessoa tem certeza, né? é, Exatamente. E uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Quando que eu sei que é uma crença ou que é uma realidade, né? Então, eu acho que assim, ó, nunca, uma dica, né? Nunca avalie isso quando as suas emoções, elas estão num nível acima do normal. Então, se você tá com muito medo, se você tá com muita raiva, se você tá muito deprimido, já é um sinal para que você comece a olhar para as coisas de uma forma um pouco mais freada, digamos assim, É, né? como Porque se a gente não pudesse desconsiderar os transtornos psicológicos, né? Eles também vêm enraizados de muita coisa ali, de muito sentimento, né? exatamente, exatamente. Então, fique atento a isso, né? Se você tem um transtorno, se você ou tá num momento ali que você tá mais com medo, tá inseguro por algum motivo na tua vida, cuidado para que isso não interfira no teu relacionamento, por exemplo, que é o nosso assunto aqui, né? Uhum, Para que você uhum. não comece a desconfiar de coisas que não existam. Então, eu acho que um segredo sempre é você olhar evidências e esperar a emoção dar uma baixada, né? Às vezes Com você está com certeza. muita raiva por algo que o seu parceiro fez. E aí você vai lá, né? E começa. E aí começam a aparecer várias coisas. Lembrando que as nossas emoções elas são um filtro para algumas coisas. Então, cuidado com isso. Acho que vale a pena essa atenção, né? Esse E eu acho que freio. observar o padrão também, né? Porque se a gente está falando de crença, a gente não está falando de um específico relacionamento. A gente está falando Sim, de um padrão de comportamento que talvez eu já tenha tido com outros relacionamentos. Então, opa, por que que isso aqui está se repetindo agora? Claro, a gente não pode deixar de considerar a responsabilidade do outro também nas nossas ações, mas sim, agora a gente está sim. pensando numa autoanálise aqui, né? Então, no sentido assim, vem repetindo padrões, né? A forma como eu estou me comportando, ela está enraizada em coisas que já aconteceram, né? Ela está Uhum. clinicamente significativa para o meu sofrimento. Eu tô repetindo padrões de comportamento, por exemplo, ficar olhando o celular da pessoa toda hora, arrumar Uhum. confusão por qualquer coisa, entende? Então, Uhum. repara nessa rigidez, nesse padrão de comportamento ao longo da tua vida, né? Isso. Que eu acho que é importante a gente considerar também. uma coisa Isso. que eu E em outros percebo, âmbitos também, né? Ah, Só com pra certeza. gente finalizar. Então, por exemplo, às vezes não é só no relacionamento, a pessoa já tem uma tendência a ser mais desconfiada com outras uhum, coisas, nas amizades, na família. Então, fique atento a isso, né? Porque isso também é um indício de que pode ter uma crença disfuncional aí envolvida. Não Desculpa, simplesmente Fer. viva, né? Tipo, analise a sua vida, analise como você está se comportando. É, Uhum. olhe para você, né? Toma um cafezinho ali com você mesmo. Eu gosto muito de dizer isso, né? Repare nos comportamentos que você vem tendo, nos pensamentos, na qualidade dos pensamentos, na qualidade do que eu estou sentindo, na qualidade de como eu estou me comportando. Eu sempre digo para os meus pacientes que os nossos comportamentos e os resultados deles, eles precisam ser um termômetro para a gente entender como que a gente tá, se a gente está se comportando de uma maneira legal ou se não. Olha para o uhum. resultado, né? As consequências que isso vem tendo. Analisa isso, né? Para pensar um É, pouco sobre a vida. eu percebo também, e não sei como é que isso para vocês, é que as pessoas elas exigem muito que o outro as entenda, né? Como se isso Exatamente. fosse, e eu até falo, eu falei, gente, em qualquer relação, mas dentro de um relacionamento não existe óbvio, né? Então, e aí a pessoa fala, nossa, mas eu já falei várias vezes e a pessoa não entende. Então, tem alguma falha nessa comunicação aí, ou tem uma exigência do entendimento que muitas vezes a parceria não vem, não se pontua, porque fala, sabe que vai gerar o conflito. Da gente volta naquelas casinhas Exatamente. atrás ali, né? Mas a exigência de que eu tenho que ser entendido e que o outro tem que me entender. E aí, quando dois exigem, voltamos à situação da injustiça de que ninguém quer ceder. E aí, antes de vocês me ajudarem com isso, no início que você falou, Maia, para eu não perder meu raciocínio, dentro da teoria de esquema, a gente fala muito sobre adulto saudável e os outros modos disfuncionais. Quem tem licença para ser mimado, ou para ser birrento, ou para ficar zangado, são as crianças, né? Porque elas ainda não Uhum. têm.
arcabouço suficiente para olhar para as situações e analisar. Nós, como adultos, que teoricamente era para, né, a gente conseguir analisar melhor, muitas vezes eu vejo em sessão as crianças. São as crianças que vêm, o modo infantil, tá, gente? É um modo infantil que não foi amadurecido, porque um adulto olha Isso, para a situação e analisa, Como né? você disse na live ontem, né? Professor, ele não fez. exatamente. Professor, ele não fez a tarefa. E o que você tem feito, né, por esse relacionamento? Isso a gente vem perguntando bastante aqui. O que você está fazendo para mudar? Porque alguém tem que Isso. começar, né? Alguém tem que começar e não dá para você só esperar do outro. E mais um É, ponto de atenção que a gente vem falando aqui hoje quando são coisas que estão relacionadas a nós, a nossa tendência é atribuir isso a fatores internos, externos, né? Então, assim, sei lá, aconteceu tal coisa porque o meu trabalho, não sei o quê. Agora, quando é com o outro, a tendência do ser humano é atribuir a questões internas. Então, aconteceu isso porque essa pessoa ela é irresponsável, porque ela não olha para o relacionamento. Então, cuidado com isso também, porque quando é conosco, é muito fácil falar, não, mas é porque, olha, é porque você está fazendo isso. Sempre atribuir a coisas externas e não nos responsabilizar, né? E quando a gente está falando do outro, o contrário. Então, esse também é um indício aí para sim. você Entender que o olhar. outro também tem limitações, o outro também tem crenças disfuncionais, né? E você também, né? E você Exatamente. também, né? Mas eu acho Exato. que isso de também entender que o nosso parceiro ou parceira também é um ser humano que também sofre por coisas e tem dificuldade de se comportar, eu acho que isso também ajuda, né? Acho que a Fer pode dizer isso um pouco melhor por atender casais, né? Eu acho que olhar, a gente ter conseguir olhar para o outro, assim como a gente consegue olhar para a gente, eu acho que contribui muito para a É. dinâmica de sucesso num relacionamento, né? Teoricamente era para contribuir mais do que contribui, né? Porque se a gente olhou Uhum. para o outro, e aí vem o nosso modo infantil, não o nosso adulto saudável, é, fica uma briga de foice, porque aí quem aparece na relação é a criança zangada com o pai exigente, né? É. Muitas vezes não vai naquilo que você falou ali no começo, Maia, de um conseguir, né, um ir Um mais e o outro equilíbrio, né? descer, o equilíbrio ali não consegue, porque, não, quando uma criança mimada vem, uma criança zangada vem, o pai exigente entra em ação, falando que, olha, Uhum. tá chorando, que Vira uma desnecessário. disputa, né? Vira uma disputa, competição, sentimento de justiça, é o que eu vejo diariamente. E aí a solução para isso, ao meu ver, é a gente conseguir entender que são pensamentos diferentes. Nós Uhum. precisamos analisar como adultos, né? E aí, quanto do nosso comportamento é realmente adulto e quanto é infantil. E, gente, eu não estou aqui dizendo que isso nossa, você está sendo infantil. Não é isso. A gente não percebe que isso está Exatamente. acontecendo. E a gente está aqui para ajudar vocês a olhar para isso e entender: é a minha criança que está aqui? O que que eu posso fazer? O que um adulto saudável faria no meu lugar? Tem alguma coisa? Porque aí eu percebo que muitas vezes a pessoa não tem repertório para isso. Mas aí tem ajuda, tem psicoterapia para a gente entender que qual é o repertório, como é que você quer ser, que tipo de relacionamento você quer ter, o que você pode fazer para ter o relacionamento que você quer. Né? Se É. eu fico o tempo inteiro nessa dinâmica de que o outro, não vai dar. Uhum. Acho que duas palavras bem importantes é a autorresponsabilização e a assertividade, né? Eu gosto muito de trabalhar com a DBT e ela traz bastante essa premissa de relacionamento interpessoal, né? Tanto que é uma habilidade que a gente treina lá, só que no sentido de assertividade, né? Então, como que Uhum. vem sendo a minha assertividade nessa relação, né? Uhum. Como uma forma de autorresponsabilização mesmo, né? Uhum. E mais uma coisa que eu gostaria de levantar aqui a bola é no sentido de crenças, né? Nós falamos que a gente cria crenças sobre nós, sobre o mundo, e eu acho que tem muito a ver, né? Os últimos anos aqui, né? As últimas décadas, elas tiveram um impacto muito grande nos relacionamentos. Porque que as pessoas foram vivenciando, né? Essa liberdade das mulheres, a mudança de relacionamentos,
a mulher no mercado de trabalho, isso tudo foi fazendo com que a gente mudasse a visão, e eu acho que a gente foi criando algumas regras que somos amigos e rivais, sabe? Com os parceiros, é meio que isso, sabe? Exatamente. Então a gente foi entendendo que, bom, não, eu não posso ceder, porque eu tenho que ser assim, né? Essas regras que a gente foi criando sobre o mundo, sobre os relacionamentos. Então eu acho que o meio, ele tem um impacto muito grande sobre as nossas Com crenças, né? certeza. Ó, eu tenho um E exemplo bem prático depois para passar para pode, vocês, pode né? falar, pode falar. Tem uma paciente que ela começou a se relacionar há mais ou menos uns 6 meses com uma pessoa. E ela tem muito isso enraizado, né? Dessas questões de não poder ser com que o outro seja tóxico com ela. Aham. E ela tá num processo muito enraizado disso, de toda hora questionar Tudo e é até tóxico. perguntar assim: Maera, será que aquele tá sendo tóxico comigo? Não, você acha que aquele foi, né? Então ela tá tão preocupada que e ela nunca vivenciou relacionamentos tóxicos. É mais no sentido mesmo dela ter esse medo de passar por isso. Acho que por tudo que está sendo falado na mídia, por todas essas questões relacionadas a essa evolução das mulheres, então o medo é tão grande que ela acaba, de uma forma não genuína, conseguindo se conectar com aquele parceiro ali, que até então de tóxico não tem nada, né? Por esse medo, esse processo tão forte enraizado nela. Então é bem certinho isso que você trouxe agora, Lu, né? Tipo, do quanto Porque aí tudo vira tóxico, né? E às vezes isso. tem desafio, às vezes você vai falar uma coisa que vai desagradar, um dia você não tá legal, acontece, né? Acontece. E aí tudo toxicidade tem se falado ultimamente, mas as Exatamente. crenças são em vários âmbitos, né? Então, mulher não pode depender, homem não pode chorar, né? A gente tem várias coisas aí que a Fer também acho que pode olhar aí essas crenças que têm a ver com esse comportamento atual, né? Cultural, inclusive, e que estão Nossa. impactando, né? Então, assim, eu lavei a louça, eu gosto de dar esse exemplo, né? O pessoal fala assim, não, mas eu lavo a louça, ele tem que cozinhar. Então, tem que ser tudo muito dividido, tem que ser tudo muito Disputa, né? igual, é uma disputa, Não, eu ganho tanto, eu tô pagando isso, então ela tem que compensar daquilo, ou eu, né? Vice-versa. E aí falta Há muita cooperação, disputa. né? Falta cooperação, falta o amor mesmo, né? Eu vou fazer porque é Uhum. importante para mim, porque eu gosto de fazer por nós, e de repente, se ele não gosta tanto de fazer, puxa, mas eu queria uma ajuda, então eu vou pedir uma ajuda e entender que ele, quando eu peço, também não significa que a pessoa vai atender, mas eu vejo muitos casos aí o sentimento de novo de a pessoa pedir e o outro não querer fazer porque não achar que isso faz sentido e também não em nenhum momento poder, nossa, deixa eu ajudar então, porque eu sei que para ela isso é importante. E Uhum. ontem até falei com um casal, eles, durante a sessão, eles falaram muito, porque tem que. Falei, gente, vocês estão proibidos de falar tem que, tá? Ninguém Uhum. tem que nada. Eu gostaria. Você pode me ajudar com isso? Será que. Deixa eu explicar como é que vai ser minha semana. Então, minha semana vai estar meio corrida. Será que a gente consegue ser suporte um para o outro? Né? Olha, essa semana você consegue me ajudar com isso? Gente, por que que é tão difícil a gente olhar e fazer para a pessoa que a gente ama? Aquilo que Sabe o muitas que eu vezes faz para penso? o de fora. Sabe o que eu penso, Fer, no sentido de que, assim como as pessoas demoram muito para talvez buscar um psicólogo por questões individuais, por ansiedade, por transtornos emocionais, elas demoram muito para buscar ajuda para o relacionamento também. Então, quando elas chegam até mim, quando elas chegam até você, elas já estão tão enraizadas naquilo ali, aquilo ali já está meio que virando uma guerra, que é mais complicado ainda. Então, se eu posso já deixar uma dica aqui para as pessoas, busquem ajuda o quanto antes, não espera o negócio endurecer tanto, enraizar tanto para ir até esse processo, né? Porque eles chegam Uhum. para mim cansados. Isso quando Isso não chegam falando para mim que eu sou a última alternativa, né? acontece muito. Mas na grande maioria eles chegam muito cansados porque eles já estão degladiando, né? Já estão lutando há muito tempo. Mas eu E tenho lutar visto cansa, né? Mas eu tenho visto um movimento contrário, inclusive, até Que bom, comentei que com a bom. Lu ontem, que eu tenho alguns casaizinhos aí que estão noivos, estão no início de um relacionamento, estão namorando, e assim, ó, a gente não quer que os problemas ganhem, né, mais força. Eu falei, olha que bacana.
né? Isso não devia ser premissa para casar? Vamos fazer tem os cursos de noivos, né? Dentro das igrejas, mas aí é um outro viés. Mas Mas a vamos maior parte das pessoas não participa mais, não né? participa, né? Ou quando participa, tá lá e não presta atenção total. E Uhum. assim, não vai, dentro do curso de noivos, eles não vão trabalhar comportamentos, eles vão trabalhar dentro do viés religioso, né? Então, por que não a gente investir nisso? Exatamente. Quantos divórcios poderiam ser economizados se a gente estivesse olhando para isso, atento a isso? Quanta medicação psiquiátrica podia ser, né, E deixada? atento a essas crenças mesmo. Eu acho que vale a pena você se questionar assim, o que que eu tenho aqui em relação ao relacionamento? O que que eu penso sobre isso? Que crenças que eu desenvolvi na minha vida que impactam? Então, tive uma briga, eu vou ser abandonado. Ou tive uma briga, não tem problema, eu separo e tá tudo certo. Vá se questionando aí de que pensamentos que estão aparecendo aí em relação aos relacionamentos. Quando tem um problema maior, quando o outro não concorda com você, quando você faz algo e o outro não está aí, não devolve na mesma moeda, digamos assim, uma moeda positiva, né? Quais são os pensamentos que vêm para você em relação a tudo isso? Porque, como a gente Isso, falou, a cultura ela influencia demais, né? E vão enraizando tanto que a gente não percebe. isso. A gente Sabe não uma coisa percebe. que eu acho que é cultural também, agora isso já está um pouquinho mais flexível, mas que eu percebo bastante é que as pessoas acham que é o amor que sustenta um relacionamento. E elas Uhum, precisam entender que não é o amor que sustenta, mas é a forma da gente se relacionar que sustenta o amor. Então, a gente Uhum, precisa estar muito conectado nesse sentido de como eu estou me relacionando. Nenhum uhum, relacionamento sobrevive só de amor. É uhum. uma gama de fatores. Então, eu acho que a forma como a gente se relaciona é que vai dar uma Sem base para contar tudo isso. Sem contar que a gente confunde amor com paixão, né? A maior parte das pessoas Exatamente. nem sabe o que é amor, confunde com paixão, e aí quando a paixão acaba, acha que não ama mais. Então, também tem esse viés que é complicado, né? Aí quando você para de ver só as coisas positivas da pessoa, já acha que isso é ruim, né? E faz parte da vida, né? A paixão ela tem um período determinado, e que bom, É, né? Porque senão a gente viveria em função do outro, né? Só do outro. E nisso que você exatamente. falou, Mayara, da questão de é a forma, né? E aí o que que eu vejo que se a pessoa não está sendo atendida, né, ela já acha que é contra ela. Ela não Uhum. percebe que muitas vezes é só o fato do outro não gostar de Exatamente. fazer aquilo, não se importar tanto com aquilo. E aí é claro que precisa de um ajuste, porque a forma de amar é essa cumplicidade, é essa Uhum. parceria. Eu costumo falar para os meus casais que vocês não estão num cabo de guerra, vocês são parte da mesma equipe, né? E aí, dentro de uma equipe, como é que a gente faz para trabalhar em conjunto? A gente bate de Exatamente. frente ou a gente vai, entende como é que facilita o trabalho, como é que a gente pode cooperar? Para mim, o que mais aparece é essa dificuldade de entender que para se dar bem, vai ter que os dois quererem se ajudar, né? Com certeza. Intencionalmente. Não vai vir uma mágica natural e o meu pensamento, o meu comportamento vai conseguir flexibilizar. Eu vou precisar colocar intenção nisso. E E ação, muitas né? Tipo, é bem prático, é agir é, mesmo, é mas eles pontual, como não. numa terapia individual. Mas quando eu peço para fazer algumas coisas, eles falam assim: ah, mas está fazendo só porque a Fernanda pediu. Eu falei, mas é para fazer. Ou professora, fez, ela não fez, né? Mais ou menos Exatamente. assim, né? Então Ele alguém tem que não está começar. Essa fazendo. frase é clássica. Alguém tem que começar, né? E as pessoas também esperam mudança do dia para a noite, né? Eu fiz um mês, 2 meses, e eu quero que o meu casamento, que não tá bom há 15 anos, melhore, mas as coisas não são dessa forma, né? E Gente, nem a crença tua é vida algo pessoal, né? enraizado, né? Tipo, vamos pensar numa árvore lá, né? Como se fosse as nossas crenças. As nossas crenças, elas são a raiz. Então, para a Aham, que gente poder sustentam, né? quebrar com isso, não é tão simples. É trabalho árduo, é dia após dia, é tempo, é reflexão, é ação, é tentar e não conseguir, depois refletir por quê, é validar quando conseguir. Então, não é um curto espaço de tempo que a gente consegue quebrar com crenças enraizadas, né, com crenças nucleares. Ah, sem Mas não dúvida. desista. É isso aí.
tanto na terapia individual quanto né, de casal, né? E a gente sempre fala aqui, Maia, busque ajuda, né? Hoje não Com precisa nem ser certeza. terapia, tem tanta coisa que a pessoa pode buscar, né? Ajudas, cursos, livros, apoio. Olha aí para o seu ambiente também, veja se esse teu ambiente não está te influenciando negativamente. Repare nas Uhum. pessoas com quem você convive, questione, faça perguntas para vocês, né? Hoje, olha só, o tanto podcast, tanto assunto que tem, né? Aqui é um. Se você digitar no Google aí aparecem milhares. Então, você tem Tem como muitas se formas, né? desenvolver, né? Só basta querer e buscar essa ajuda, né? Estar Com disposto certeza. a se movimentar. E entender que não é fácil, né? Que mudança gera desgaste, gera desconforto, gera ter que mudar um padrão que a gente vinha se comportando e ter que flexibilizar isso. Então, o foco é não desistir mesmo, né? Ir atrás Disciplina, de. né? Disciplina para tantas Exatamente. coisas que eu acho que tem muita gente batendo nessa tecla da disciplina aí por conta de você ter qualidade de vida, né? E aí inclui os relacionamentos, né? Isso. Ter E entender que é disciplina, possível, né? Eu acho nossa, que se a muito gente não acreditasse possível. nisso, a gente não seria psicóloga, né? Então, é possível a gente flexibilizar, é possível a gente alcançar uma mudança, porém não é fácil, né? Não tem um comprimidinho que a gente toma que muda tudo. E eu acho que essa questão do ambiente social, ela também atrapalha nesse sentido, porque eu vejo, quando eu pergunto aos meus casais, se eles conseguem me dar exemplos de casais que eles admiram, a grande maioria, para dizer quase todos, não tem. Não tem um Uhum. casal que fala assim, nossa, eu acho que esse casal é legal, né? A forma como eles vivem. Uhum. Claro, porque daí a gente sabe que se você falar da internet, a internet é um recorte da vida, né? Mas até Sim. poderia ser, né? Sei lá, tem um casal que se acompanha, que você acha legal, a forma como eles se relacionam. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. Então, não tem nem espelho, né? Não tem modelagem para isso, de olhar Referência, né? referência, né? De que, olha, tem um casal que se dá bem. Mas, gente, eu conheço, né? Eu conheço vários que se dão bem. Mas Sim. talvez porque eu também busque isso, né? E a gente acaba estando num meio que, de certa forma, nos favorece, né? Porque eu estudo, a Lu estuda, as pessoas com quem eu convivo mais de perto, na grande maioria também, estão empenhadas em processos de autoconhecimento. Mas a gente sabe que a parcela ainda é muito pequena, né? A parcela da população é Exatamente. muito pequena que investe nisso, né? Porque não tem um retorno imediato, porque depende do seu trabalho, né? Da sua ação, depende da ação do outro. Mas qualidade de vida dentro do relacionamento, ou a qualidade de vida, para mim, ela depende do relacionamento amoroso. Se chegar em casa e ter um lugar que você não vai ficar discutindo, que você vai poder realmente Que descansar, você se sente bem, se né? sentir bem, você vai dormir. Trocar, né? Ser ouvido, conversar, poder ouvir, né? Isso não tem preço, né? Exatamente. Muito bem, gente. A gente nem falou mais. A Maia é casada, né? Quantos anos, Maia? Agora em julho vai fazer 8 anos Que é casada, né? Mas que eu sou namorou uns casada. anos Sim, antes, aham, né? sim. Eu tô É, com meu marido já tem um tempo a mais. Desde aham, 2010 que a gente tá junto. muito bem. Uhum. Que bom, Maia. Que bom que você veio aqui. Espero que a gente possa fazer mais podcasts. E Com é muito certeza. gostoso, né? A gente fazer algumas coisas juntas. Ainda mais Sempre com bom trabalhar assuntos com que a amigos. gente, né, tem afinidades, assim, com pessoas também que a gente tem afinidades. Então, acho que essa Aham. troca é muito legal. Eu adoro ouvir podcast, então participar e contribuir para isso, para mim foi bem importante. Então, aguardo mais convites. Muito bem. É muito gostoso mesmo. A gente adora, né, Fer? Nossa, eu falei que se podcast, só o podcast ele desse rentabilidade, eu faria isso, só isso da vida, né? Mas ainda, quem sabe num futuro, né? A gente Estamos num conversar processo. e todo mundo num processo, né? Mas só o fato da gente estar aqui podendo proporcionar isso para outras pessoas, porque acho que faz parte do nosso trabalho, né? A gente escolheu uma profissão Isso. que nós somos pagas para ajudar as pessoas. E nesse momento a gente pode contribuir de forma gratuita para aumentar o leque, né? Para Com poder certeza. fazer isso também de uma forma social, que é muito importante também, né? Poder Uhum. fazer isso e contribuir socialmente.
Então, só agradecer pelo É. bate-papo e que, né, que os casais e as pessoas que estão escutando aqui possam se permitir entender um pouquinho, né, de quais, pelo menos refletir, né? Quem são as crenças? Quais são as crenças que participam aí do seu relacionamento? O que impede vocês de ter um relacionamento melhor, E né? da sua vida ao todo, né? Então, caso você tenha ficado aqui incomodado ou que tenha surgido uma luzinha, que você acha que busque ajuda, né? Se caso você não dê conta de lendo, buscando ajuda, né? Em podcast, em livro, em trocas, busque ajuda, vá para uma terapia, olhe para isso de forma mais profunda, terapia individual, terapia de casal, mas se movimente, né? Busque, porque de Sempre se fato isso faz a questionando, né? Tipo diferença. assim, o que isso significa para mim? O que esse Uhum. resultado, esse comportamento diz sobre mim, né? Uhum, exatamente. Maia, onde as pessoas podem te achar? Eu tô no Arroba? Instagram, né? Podem me mandar uma mensagem caso tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa contribuir mais. Então é Maiara C. Weber. Estou sempre por lá, posto coisas relacionadas ao meu trabalho de uma forma bem leve, bem legal. E precisando de mim, só me chamar. Ótimo. Muito obrigada. Então, gente, até o próximo podcast. E mandem sugestões aqui, falem se vocês estão gostando, como que vocês têm visto isso, e se vocês querem ouvir algum assunto específico aqui para a gente fazer outros convites. Um beijo e até mais. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um Até a beijo, semana que tchau, tchau. vem.